Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Hoje preparamos mais um tópico interessante para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu feedback, sua opinião é importante para nós. Então, não percam mais tempo, e vamos começar o vídeo. A neve caía suavemente sobre os telhados de São José dos Campos. Era véspera de Natal, e a casa dos pais de André estava cheia de vozes, risadas e cheiros de comida tradicional. As luzes piscaram em harmonia com os sorrisos fingidos e as taças de vinho meio cheias. André chegou com um sorriso sincero, carregando sacolas de presentes caros, embrulhados com todo cuidado. Seu casaco era novo, italiano, comprado especialmente para a ocasião. Tinha passado dias pensando em cada presente, queria agradar como sempre fez. Ao entrar, sua mãe o recebeu com um beijo apressado na bochecha. Até que enfim apareceu, murmurou. Seu irmão mais velho, Caio, o olhou dos pés à cabeça. Veio fantasiado de executivo da Globo. Riu, arrancando gargalhadas dos outros. André tentou rir junto. Fingiu que não se importava. Estava acostumado com as piadas, mas naquela noite elas pareciam mais afiadas, mais cruéis. Ele colocou os presentes sob a árvore e se dirigiu à cozinha, onde sua cunhada Paula olhou-o de cima a baixo. Você trouxe vinho importado? Olha só, esbanjando como sempre. É só uma lembrança, respondeu ele, forçando um sorriso. Durante o jantar, sentou-se entre a irmã e um primo distante. Tentou puxar conversa, falar de trabalho, de suas viagens recentes, mas foi ignorado. As falas dele eram constantemente interrompidas. Quando mencionou um projeto social que estava apoiando, seu cunhado ironizou. Lá vem ele salvar o mundo outra vez. É Mesa Rio. André ficou em silêncio. Sentiu o rosto esquentar, não pelo vinho, mas pela vergonha. Engalaio seco. Quando sua mãe começou a distribuir os pratos de sobremesa, virou-se para ele e disse alto. Você podia ter trazido menos presentes e mais tempo, não acha? A frase caiu como uma pedra no meio do salão. Ele se levantou. Eu só queria que esse Natal fosse especial. Mas Caio já estava se servindo novamente. Especial seria se você largasse esse complexo de milionário salvador. Nem parece da família. Era demais. André saiu da mesa sem terminar a sobremesa. Pegou seu casaco e saiu para o jardim, onde a neve já cobria parte da grama. Sentou-se no banco de madeira, embaixo da árvore que ajudou o pai a plantar quando tinha 8 anos. O frio entrou pelo tecido caro do casaco, mas ele não sentia. O que congelava era por dentro. Ali, sozinho, ouviu os risos lá dentro. E então, o silêncio. Se perguntou, por que eu ainda tento? Por que ainda me importo? Ele sempre esteve lá. Quando o pai adoeceu, foi ele quem pagou o hospital. Quando a irmã se separou, foi ele quem bancou o aluguel. Quando a mãe precisou reformar a casa, ele não hesitou. Sempre do, sempre se do. Mas naquela noite, sentiu-se como um estranho entre os seus. Como se seu valor se resumisse ao saldo bancário. A neve caiu mais forte. Ele fechou os olhos. Pela primeira vez, desejou nunca mais voltar àquela casa. Quando reabriu os olhos, viu pelo vidro da janela que todos haviam voltado a comer, a rir, a beber. Ninguém notou sua ausência. Levantou-se, respirou fundo e voltou para dentro. Pegou suas coisas em silêncio. May all how de relance. Vai embora. Já. Sim. Amanhã tenho viagem cedo. Sempre querendo, né? Esse é o problema. André não respondeu. Saiu pela porta da frente, ouvindo a música continuar lá dentro. Entrou no carro, ligou o motor. No retrovisor, viu a luz da árvore piscando atrás da cortina da sala. Era bonita. Mas agora parecia falsa. Enquanto dirigia pelas ruas geladas, tomou uma decisão. Aquele foi o último Natal em que deixaria ser humilhado. E o último em que usariam seu dinheiro como se fosse obrigação. Na manhã de Natal,
André acordou sozinho em seu apartamento no centro da cidade. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som distante dos sinos da igreja. Sentado à mesa do café, ele olhava para o celular. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nenhum pedido de desculpas. Era como se a noite anterior jamais tivesse acontecido. Ele releu algumas conversas antigas com sua mãe. Mensagens pedindo transferências, favores, pagamentos. Sempre começavam com um "Oi, meu filho querido", e terminavam com um PIX. Agora, nem isso. André se levantou, foi até a varanda, e observou o mundo lá fora. Famílias se reunindo, crianças brincando com presentes, abraços calorosos. Um contraste cruel com o vazio que sentia no peito. Decidiu dar uma volta. Pegou o carro e dirigiu sem rumo. Passou pela casa dos pais, mas não parou. Por impulso, foi até a padaria onde costumava ir quando era adolescente. Pediu um café e se sentou sozinho no canto, observando o movimento. Uma senhora na mesa ao lado falava animada sobre o presente que o neto lhe dera. André sorriu, mas era um sorriso cansado. O telefone tocou. Era sua irmã Vanessa. "Mano. Feliz Natal", disse com a voz forçada de sempre. "Feliz Natal", respondeu seco. "Ontem, você saiu tão cedo. A gente nem teve tempo de conversar direito." "É mesmo?" perguntou com ironia. Houve um silêncio do outro lado. "Enfim, será que você pode me ajudar com uma entrada para um carro novo? O meu já está dando muito problema, e eu preciso para levar as crianças na escola." André fechou os olhos. Respirou fundo. "Vanessa, você tem ideia do que aconteceu ontem?" "Ah, André, não começa. Foi só uma noite. Todo mundo estava brincando. Você leva tudo muito a sério." "Brincando?" Ele riu, amargo. "Você acha que me humilhar na frente de todos foi uma brincadeira? Que ninguém me defender, me tratar como se eu fosse um banco ambulante, é só piada. Agora você vai se fazer de vítima?" Ela respondeu, ríspida. "Você sempre teve mais. Sempre fez questão de mostrar. Não é nossa culpa se você decidiu enriquecer e nos fazer sentir inferiores." André ficou em silêncio por alguns segundos. "Você está certa em uma coisa, eu decidi enriquecer. Trabalhei por isso. Lutei. E nunca joguei isso na cara de ninguém. Só quis ajudar." "Então ajuda de novo", disse ela, como se fosse óbvio. "Não", respondeu ele, firme. "Dessa vez não." Desligou sem esperar resposta. Ali, naquela mesa de padaria, algo mudou dentro dele. Como uma porta que se fecha devagar, com um clique suave, definitivo. Pela primeira vez, ele entendeu que sua generosidade havia virado obrigação na cabeça deles. E que, pior ainda, eles o viam com ressentimento. Não como irmão, não como filho, mas como um caixa eletrônico com CPF. Ao voltar para casa, foi direto ao computador. Abriu suas planilhas financeiras. Ali estavam todas as transferências, as dívidas pagas, os cartões quitados por terceiros. Somou tudo. O valor era assustador. Mais de R$500 mil em 7 anos. E quantas vezes alguém lhe perguntou: "Você está bem?" Quantas vezes vieram visitá-lo sem pedir nada em troca? Fechou a planilha. Abriu seu e-mail. Escreveu uma única mensagem. Assunto: nova fase. Para mãe, Caio, Vanessa. Texto: família, a partir de hoje, não poderei mais ajudá-los financeiramente. Essa decisão é definitiva. Não é vingança. É cuidado comigo mesmo. Desejo paz e equilíbrio a todos. André. Sem assinar com amor. Sem emojis. Sem justificativas longas. Ao apertar enviar, sentiu algo que não sentia há anos: leveza. Naquela noite, fez um jantar simples para si. Ligou o som baixo, abriu uma garrafa de vinho e escreveu a primeira entrada do seu diário. Natal, 25 de dezembro.
Hoje comecei a me libertar. Não do passado, mas da obrigação de ser o pilar de uma casa que sempre quis me derrubar. E assim, em silêncio, começou a construir uma nova história. Só sua. Os dias seguintes ao Natal foram silenciosos. Nenhuma resposta direta ao e-mail de André. Nenhuma ligação. Nenhum pedido de desculpas. Apenas o eco do vazio. Mas, aos poucos, o silêncio começou a dar lugar ao barulho, não de arrependimento, mas de cobrança. Na segunda semana de janeiro, André recebeu uma ligação inesperada de sua mãe. O seu irmão foi despejado do escritório, disse ela com a voz dura. Desculpe ouvir isso, respondeu ele seco. Ele contou que você cortou o apoio. Como você teve coragem, André? Mãe, ele me ridicularizou na ceia. Ninguém se importou. Ninguém pediu desculpa. E ninguém me respeita. Eu apenas parei de bancar isso tudo. Você é sangue do nosso sangue. Família ajuda a família. Família também cuida, também valoriza, disse ele firme. Você vai se arrepender, disse ela antes de desligar. Era só o começo. Na terceira semana, Vanessa mandou uma mensagem. Curta, agressiva. Parabéns. Tive que vender meu carro. As crianças agora vão de ônibus. Feliz com isso? André não respondeu. Apagou a mensagem. Respirou fundo. Ele se sentia mal? Sim. Mas culpado. Não mais. Durante anos, ele tinha confundido amor com obrigação. Pensava que provar seu valor era bancar os erros dos outros, apagar os incêndios que ele nem começou. Agora, observava a casa da família desmoronar. E percebia que não era ele quem sustentava. Era ele quem estava sendo sustentado emocionalmente pelo papel de salvador. Sem esse papel, ele teve que encarar o próprio vazio. A solidão real. Foi então que começou a se reinventar. Inscreveu-se em um curso intensivo de liderança e desenvolvimento pessoal. Algo que sempre quis fazer, mas nunca encontrava tempo ou coragem. Viajou para Curitiba, onde o curso aconteceria por uma semana. Na nova cidade, longe da pressão familiar, conheceu pessoas diferentes. Um dos colegas de curso, Pedro, se tornou rapidamente um amigo. Era um homem simples, divorciado, que reconstruía a própria vida após uma falência. Você não deve nada a ninguém além de você mesmo, disse Pedro, numa conversa noturna ao redor da lareira. Mas quando a dívida é emocional, parece que você tem que pagar para sempre, respondeu André. Até você perceber que a dívida não é sua. É deles. Essas palavras ficaram martelando na mente de André por dias. Ao voltar para casa, encontrou o apartamento limpo, silencioso e livre. Livre de pedidos. Livre de chantagens emocionais. Era como estar num quarto depois de uma tempestade, as janelas abertas, o sol entrando e o chão ainda úmido, mas a paz já presente. Ele começou a escrever com mais frequência em seu diário. Em uma das páginas registrou: o dinheiro que eu dava era um curativo em uma ferida emocional. Mas eles nunca quiseram curar, só continuar sugando. Com o tempo, os pedidos se transformaram em críticas. A mãe disse a um tio que André havia mudado para pior. Vanessa publicou indiretas em redes sociais. Caio sequer o mencionava mais nos encontros familiares. Mas, ao invés de dor, isso trouxe clareza. Ele entendeu que perder o papel que ocupava naquela família foi, na verdade, um ganho pessoal. Ele não era mais o banco. Agora, era um homem em reconstrução. Um dia, recebeu uma ligação inesperada de uma prima distante, Júlia. Vi tudo o que aconteceu. Só queria dizer que admiro sua coragem. Sempre vi você como alguém forte, mas agora vejo alguém livre. Foram palavras simples, mas sinceras. E sinceridade era tudo o que ele não ouvia há anos. Ela o convidou para o aniversário do pai dela, um tio que ele mal via, mas que sempre foi respeitoso com ele. André hesitou, mas aceitou. Talvez fosse hora de se reconectar com quem realmente importava. Antes de sair para o evento,
escreveu uma última linha no diário daquela semana. Hoje percebo, cortar o dinheiro foi só o começo. O verdadeiro corte foi dentro de mim, entre quem eu era e quem eu quero ser. E com essa certeza no peito, ele saiu de casa, pronto para o próximo capítulo. O salão comunitário estava decorado com simplicidade. Balões coloridos, uma mesa com salgadinhos caseiros, refrigerantes, música de rádio tocando baixinho. Nada de luxo. Nada de aparências. Mas havia algo ali que André não sentia fazia muito tempo: acolhimento. Ele chegou ao local com certo receio. Fazia anos que não via aquela parte da família. Tios, primos distantes, sobrinhos que mal conhecia. Por muito tempo ele focou apenas na família direta, mãe e irmãos, e ignorou os ramos mais humildes da árvore genealógica. Foi recebido com abraços verdadeiros, sorrisos calorosos e frases simples, mas cheias de significado. André. Quanto tempo, rapaz? Que bom que veio. Você está diferente. Mais leve. Senta aqui com a gente, vamos conversar. Entre uma conversa e outra, reencontrou Júlia, a prima que o havia convidado. Estava com o filho no colo, rindo com leveza. Você veio mesmo, disse ela com um sorriso sincero. Eu quase não vim, mas precisava sair da bolha, sabe? Você precisava ser lembrado de quem você é, não de quem esperam que você seja. Aquela frase atingiu como um abraço silencioso. Uma verdade embalada com carinho. Durante o almoço, sentou-se com o tio Roberto, irmão mais novo de seu pai. Um homem de fala mansa, cabelos grisalhos e mãos marcadas pelo trabalho. Eu fiquei sabendo que você ajudou muito a família nos últimos anos, disse o tio com um olhar honesto. Tentei fazer o que achei certo. E conseguiu, mas a que custo? André ficou em silêncio por um momento. Ao custo da minha paz. Do meu tempo. E, talvez, da minha identidade. O tio assentiu. Muitas vezes, os que mais dão são os que menos recebem. Mas há uma beleza nisso, quando a gente percebe que pode dar o que não é material. Como o quê? Como tempo. Como escuta. Como presença sincera. É o que tentamos fazer aqui, mesmo sem muito. André olhou ao redor. Crianças correndo, adultos conversando sem celulares nas mãos, música tocando baixinho. Tudo tão simples, mas tão genuíno. Ali, não havia competição, cobrança, nem status. Só conexão. Ele passou horas ali. Contou histórias de sua infância, ouviu outras tantas. Brincou com os sobrinhos, ajudou a servir bolo, riu até sentir o rosto doer. Algo dentro dele se reacendeu. Um pertencimento que não dependia de dinheiro, nem de aprovação. Ao final do dia, antes de ir embora, Júlia o acompanhou até o carro. Faz tempo que não te via assim, com brilho no olhar. Acho que eu precisava lembrar que ainda posso brilhar sem refletir a luz de ninguém. Ela sorriu. Você é luz própria, André. Só estava cercado de sombras. No caminho de volta, ele dirigiu em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não era o da solidão amarga, mas o da serenidade. O silêncio de quem finalmente estava em paz com as próprias escolhas. Ao chegar em casa, escreveu em seu diário. Hoje descobri que a minha família é maior do que eu pensava, e mais sincera do que eu imaginava. Talvez eu não tenha sido rejeitado pela família, apenas estava olhando para o lado errado. Nos dias que se seguiram, manteve contato com aqueles parentes. Começou a visitar com mais frequência, trocar mensagens, participar de pequenos encontros. Nada forçado. Tudo natural. Enquanto isso, do outro lado, a antiga família se calava. Nenhuma ligação, nenhuma cobrança recente. Talvez ainda houvesse orgulho, mágoa, ou apenas indiferença. Mas agora, isso já não o feria como antes. Ele havia mudado. E com a mudança, nasceu a capacidade de redefinir o que família realmente significava para ele. Agora, um novo Natal se aproximava. E com ele, uma nova oportunidade. Dessa vez André sabia,
Não importava o tamanho da ceia, os presentes sob a árvore, nem os convites rejeitados. O que importava era quem estava presente de verdade, e quem fazia questão de estar ali, mesmo sem pedir nada em troca. Era 24 de dezembro novamente. O ano passou rápido, mas para André, foi o ano mais longo e transformador de sua vida. Tudo havia mudado, seus laços, suas escolhas, suas prioridades, e acima de tudo, sua percepção do que realmente importa. Dessa vez, não houve corrida para comprar presentes caros, nem preocupações com a roupa perfeita. Ele organizou uma ceia simples em seu apartamento. Mesa pequena, comida feita por ele mesmo, vinho nacional, e uma playlist com músicas suaves de Natal. Nada de exageros. Mas tudo era sincero. Os convidados eram poucos. Júlia, o pequeno filho dela, o tio Roberto e mais 2 amigos do curso de desenvolvimento pessoal. Pessoas que não esperavam nada além de sua presença, e que ofereciam exatamente o mesmo em troca. A campainha tocou às 19 horas. Feliz Natal! Gritou Júlia, segurando um pudim caseiro. Você prometeu que não traria nada, disse André sorrindo. E você prometeu não cozinhar tudo sozinho, respondeu ela, entrando com o filho. Logo o apartamento se encheu de risadas leves, cheiros acolhedores e conversas honestas. André olhou à sua volta, e sentiu o coração aquecido. Não por nostalgia, nem por status. Mas por algo muito mais raro, autenticidade. Enquanto brindavam, ele fez um pequeno discurso, dessa vez ninguém o interrompeu. Quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui hoje. Esse foi um ano em que precisei aprender a dizer não, a cortar laços, mas também aprendi a construir novos. O Natal deixou de ser uma obrigação dolorosa, e virou um momento de verdade. As taças se chocaram suavemente. Os olhos de Júlia brilharam. Depois da ceia, enquanto lavava os pratos com o tio Roberto, André ouviu a campainha tocar novamente. Não esperava mais ninguém. Ao abrir a porta, encontrou algo que não imaginava. Era sua mãe. Envelhecida, abatida, mas com os olhos marejados e um envelope na mão. Desculpa aparecer assim, disse ela, nervosa. Pode entrar, respondeu ele, surpreso, mas sereno. Ela olhou ao redor, viu as pessoas sentadas à mesa, o ambiente caloroso, e pareceu pequena, deslocada. Eu só queria te entregar isso, disse, estendendo o envelope. O que é? Uma carta. Escrevi tudo o que não consegui dizer. Talvez não tenha coragem de falar agora. André pegou o envelope, mas não abriu. Fez sinal para ela se sentar. Ela hesitou, mas aceitou. Ficou em silêncio por alguns minutos, observando a conversa dos demais, as brincadeiras do filho da Júlia, as risadas honestas. Você parece bem, disse ela, quase surpresa. Estou, respondeu André. Achei que você fosse se afastar de tudo, que fosse ficar sozinho. Fiquei. Mas depois, reencontrei o que valia a pena. Ela abaixou os olhos. Respirou fundo. Eu fui injusta com você. Nós fomos. Eu senti sua falta, mas não sabia como voltar. André não respondeu imediatamente. Pensou nas feridas, nas cobranças, nos silêncios. Mas também pensou na leveza que finalmente sentia. E, naquele momento, entendeu. Perdoar não era aceitar tudo de novo. Era apenas deixar de carregar o peso. Você pode ficar se quiser, disse ele. Ela sorriu, tímida. Se não for um incômodo. Não é, respondeu sincero. Mas aqui, ninguém fala de dinheiro. Só de sentimentos. Ela riu nervosa, e concordou com a cabeça. O restante da noite passou tranquilo. A mãe de André ficou em silêncio por boa parte do tempo, apenas observando. Quando decidiu ir embora, o abraçou com força, um abraço que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Depois que todos se foram, André sentou-se com uma xícara de chá, sozinho, mas completo. Abriu o envelope. A carta era longa, cheia de memórias, pedidos de desculpas, confissões de orgulho e arrependimento. Ele leu até o fim, emocionado.
Depois, guardou a carta no diário, entre as páginas escritas durante o ano mais importante de sua vida. Antes de dormir, escreveu: Hoje celebrei o Natal mais sincero da minha vida. Cortei o dinheiro, os excessos, as expectativas. Mas encontrei amor onde menos esperava. E finalmente entendi: quem me ama pelo que sou, não pelo que dou. Apagou a luz, deitou-se e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se em paz com o passado, o presente e o futuro. FIM